Pode começar, Franklin. Agora esta chamada está sendo gravada. Certo. Boa noite, pessoal. É um prazer, é uma honra estar mais uma vez com vocês nessa aula de hoje, né, no nosso segundo encontro, né? E para não perder o costume, vamos dar uma rememorada, né, uma relembrada na aula passada e vamos tocar o barco aí. Vamos seguir em frente. Só capturar a tela de vocês aqui. Júlia, confirma para mim se você está vendo os slides, por gentileza. Tô sim, Franklin. Tá certo. Tá certo. Bom, pessoal, no encontro anterior, a gente falou, né, da saúde e segurança, né, no conceito básico, né, no conceito básico, base, né, de uma forma geral, né, a gente puxou lá desde os primórdios, né, das primeiras definições da preocupação, né, enfim, com a saúde do trabalhador. Bom, a gente voltou lá na Grécia Antiga, né? Hipócrates, há 4.000 anos atrás, né? 4.000 anos atrás, onde já tinha alguma literatura, já tinha alguma obra, né? Falando das doenças, né? Inerentes ao trabalho, já tinha alguma coisa relacionada ao trabalho e à doença já. Bom, e ficou mais evidente, né? Ficou mais evidenciado tal relação com a Revolução Industrial, né? A partir do século XIX ali. O pessoal migrou tudo do campo e foi todos para a indústria, né? Onde se começou o processo de produção em massa, o pessoal começou os tear mecanizados, né? As máquinas a vapores, enfim, né? Ficou mais evidenciado esse tipo de coisa. Então, já começou a ter alguma coisa sobre, né, sobre as doenças ocupacionais, né, as doenças do trabalho, enfim, né, a própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né, fundada em 1919, né, desempenhou um papel crucial, né, tal qual informa aqui para a gente. Mas a gente já vê, assim, que a preocupação com bem ou mal, né, na verdade, muito mal com a saúde do trabalhador já tinha, né, só não era tão aplicado quanto é hoje. Bom, a gente viu nas terras tupiniquins aqui essa visão brasileira da coisa, né? Com o doutor Oswaldo Cruz, né? Registrando os primeiros casos de doenças infecciosas relacionadas ao trabalho, né? Esse médico tão famoso, tão importante para o país, que criou ali, salvo engano, a vacina da febre amarela, né? E por isso o nome dele está na história do país hoje. A gente viu também alguns marcos importantes quanto ao avanço, né, em defesa da saúde do trabalhador. Decreto 3550 de 1918, né, Departamento Nacional do Trabalho, regulamentando a organização do trabalho, 1919, né, 1920 e assim por diante. 1923, Decreto 16.027, criação do Conselho Nacional do Trabalho, Inspetoria da Higiene Industrial, 1930, 34, 38, 43, 53, e por aí vai. 1978, né, que foi um divisor de águas ali para a gente, né, do quesito prevencionista, né, da saúde e segurança do trabalho, com as criações das normas regulamentadoras que vigoram até hoje, né, talvez não tão refinado, né, por assim dizer, quanto a gente gostaria que fosse, mas acho que eu já falei isso aqui na aula passada, aos poucos elas vão se melhorando, se aprimorando, né, a depender, assim, do desenvolvimento humano, né, propriamente dito, né, elas vão se refinando, né, para melhoria do cotidiano, enfim, do dia a dia da saúde do trabalhador. 1988, né, a Constituição, enfim. A criação da Funda Centro é outro parâmetro que a gente tem aqui no Brasil, né, com as normas da higiene ocupacional, que ela assim, a gente vai ver mais na frente, na aula 2, né, que é essa, mas
A gente vai ver que elas são muito usadas no quesito prevencionista da coisa mesmo, porque em alguns casos elas são até bem mais restritivas, né? Essa é a palavra, restritivas do que as próprias normas regulamentadoras. Lembrando que elas podem ser mais restritivas, não podem ser menores restritivas, né? Ou seja, dá uma noção de quantidade ali, né? Do que as próprias NRs. Então, o marco, né, importante, a NHO, né, estabelece parâmetros, limites de tolerância, metodologias e avaliações, enfim, né, é o que vem a somar aí com as normas regulamentadoras. A OIT, né, oficializou o conceito de acidente do trabalho em 1999, com a declaração, né, os seus objetivos estratégicos, o trabalhador tem um direito à liberdade sindical e à negociação coletiva, que é tão importante nos dias de hoje, anulação de todas as formas de trabalho forçado. Isso aqui a gente já teve um avanço enorme, né, com o direito de recusa, acho que eu comentei isso com vocês na aula passada, que está lá, disposições gerais, na primeira NR ali, já consta no texto base ali, né, você tem um direito a recusar a atividade, né, melhor falando, você recusa o risco, não a atividade, né, mas a partir do momento que você não se sente seguro na execução de atividade, você tem essa prerrogativa prevista por lei para fazer isso, uma marca importante aí. Bom, a legislação, certificação e saúde do trabalhador, a, as nossas NRs, né? Que assim, que todo mundo que tem vínculo CLT segue elas. A gente falou um pouquinho dessa comissão, né? Tripartite, que é representada pelo órgãos dos empregadores, dos empregados, o pessoal que legisla, o pessoal que faz a legislação, desculpa, o pessoal, estou com a língua meio enrolada, mas faz a legislação, né, dessas NRs, é uma bancada técnica, né, e, como eu falei, nem sempre a gente espera, né, que elas sigam o caminho mais rápido, né, comentei isso também, tal qual a evolução da tecnologia que vem hoje, né? Às vezes a gente pega muitas normas aí e vê e fala, nossa, mas está atrasada, porque não tem esse delay na realidade, né? Não acompanha tão rápido quanto a gente gostaria, né? A modernidade da ANS, mas à medida que elas vêm sendo atualizadas, reescritas, né? Tem essas atualizações, tem essas melhoras no texto base, mas é isso. E aqui a gente viu o conjunto das NRs, né? A gente comentou que são 38 NRs, porém duas foram revogadas, né? A inspeção prévias, que a gente viu foi em caráter de modernização e desburocratização, né? Porque eles viram que não fazia sentido eu fazer inspeção prévia, né? Ou seja, uh, antes de começar o serviço, enfim, determinadas atividades, né? Uma coisa que ficou um pouco ultrapassada, né? Propriamente falando. E registro profissional, não quer dizer que não tem essa obrigatoriedade de ter o registro profissional, tem que ter, mas modernizou-se também, porque era delegacias do trabalho, né? Você, para tirar um registro de técnico de segurança do trabalho, você tinha que ir munido de uma vasta documentação, né? E xerox daqui e dali, com modernização isso caiu em desuso, né? Porque uma vez a gente consegue reunir todos os documentos, se munir tudo de documentação digital, né? Você acompanha o protocolo digitalmente, ficou mais fácil. Então, essas duas NRs foram revogadas, né? Hoje, a mais recente é a NR38, salvo engano, saiu esse ano, de limpeza urbana, que é um serviço que a gente vê dos coletores de ruas aí, os garis, né? Popularmente lixeiros, que é tão difícil, né? Que é tão passivo de acidente, que eles trabalham na verdadeira insalubridade, né? Em contato com produtos contaminados diversos, enfim. E essa, a penúltima, a 37, que não é tão, que é recente também, salvo engano, 2023, no ano passado, ou retrasado, mas que é recente também. A gente comentou um pouquinho do conceito de acidente, né, dos conceitos, né, resulta em danos a pessoas, ao meio ambiente, à propriedade, enfim, né, geralmente envolve ferimentos, acarreta prejuízos, e os incidentes têm um potencial de causar, mas não necessariamente vem acompanhado dos prejuízos materiais, né, a gente viu os conceitos. O principal objetivo da segurança do trabalho, a prevenção de acidentes, enfim, né, a gente conceitou uma série de coisas.
A gente definiu, né, acidente do trabalho, tal qual pela definição mesmo, e viu o conceito legal, né, mais abrangente disso, que ocorre pelo exercício do trabalho, serviço da empresa, enfim, né, a gente pegou pela definição da lei, e a gente viu uma série de ilustrações, né, remetendo aos tipos de acidentes, enfim, né, ilustramos acidentes comuns aí. Acidente sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho, né, e consequências de ato de agressão, sabotagem, enfim, né? A gente viu que parece ser uma máquina de solda e os fios foram cortados, né? A gente não sabe se foi deliberadamente, mas, enfim, houve o acidente. A imprudência, a gente falou muito de imprudência, né? No caso aqui, ou pode ser negligência também, deixou o esfregão no chão, sem sinalização, né? Que estava molhado, enfim, né? Deixou a via aqui, né, obstruída, em risco de causar um acidente, enfim, né. A negligência do pessoal com uma viga em cima do muro, enfim, sem aporte nenhum, sem estrutura nenhuma. Os químicos também, né, não poderia ficar de fora. O rapaz aqui manuseando parece uma bomba de veneno, enfim, né, sem preparo nenhum, sem paramento nenhum adequado, né, sem EPI nenhum. A gente viu conceitos, né, principalmente o prevencionista, né, que gira em torno de antecipar o acidente, que para nós da prevenção, o incidente já é uma forma de prevenir o acidente, porque a gente olhando estatisticamente, né, até no que a gente vê ali de um autor chamado Frank Bird, tem a pirâmide ali que a gente vê que à medida que eleva os incidentes, está mais próximo do exponencial, né? Está mais próximo do acidente fatal, enfim, eles vão se agravando, né? Isso é nítido para a gente. Vai acontecendo muito incidente ali, já está próximo do acidente mais grave, que está próximo do mais grave ainda, e assim sucessivamente até o acidente fatal. A gente viu o conceito da ergonomia, né? Prevencionista também, a gente deu exemplo aqui, a gente vai ver, né, na segunda aula que as quatro formas da evolução, as quatro fases da ergonomia na realidade, né, que hoje é um conceito mais macro, né, que ampliou muita coisa, tal qual em épocas atrás não se abordava essa tipo de coisa, não tinha toda a preocupação, né, e que foi nos dado o exemplo do sentar da cadeira, do sentar da regular da cadeira, apoio para os pés, né, enfim, são simples atitudes prevencionistas que podem evitar danos à saúde do trabalhador e desconforto durante o expediente, evita mesmo, pessoal, as famosas doenças da ocupação ali, né. Aqui tem uma figura para ilustrar o que a gente está falando, né, do postural, que tem que ter sentado, tem que estar sentado numa cadeira ergonomicamente correta, né, normalmente um apoio para os pés, no computador, você tem uma visão, né, com certa angulação, né, você não force as vistas, não force o pescoço, né, você tem apoio para os braços, né, estejam bem descansados, enfim, né, a gente vai adentrar mais nessa, como diz, vai entrar mais a respeito da ergonomia, né? A gente vai discutir mais a fundo, né? Vai entrar mais nessa seara da ergonomia e vai discutir ela mais a fundo. Ambiente e higiene do trabalho, né? Que a gente viu, tem por objetivo identificação, avaliação, controle de fatores ambientais no locais de trabalho, né? Os principais riscos, né? Ruído, calor, né? Enfim, até uma das diferenças, né, do que a gente vai ver mais na frente, só antecipando da atualização do Programa de Prevenção do Risco Ambiental, PPRA NR9, para o PGR, né, que continua sendo NR9, mas teve essa atualização porque preocupou-se com os riscos macro, né, como a gente falou, a PPRA, tal qual era, via mais os riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos, né? Com essa atualização, com esse plus
do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco ali, passaram-se a dar maior visão para os riscos em geral, né? A gente chama até de cuidado ativo, eu cuido de você, você cuida de mim, mas numa maneira mais ampla da coisa, né? Englobando ali os riscos de acidente, os riscos ergonômicos, principalmente. Aqui a gente trouxe o conceito, né, da NR15, né, anexo 1, das atividades insalubres, em questões de ruídos, né, seus limites de tolerâncias. A gente vai ver mais na frente também, na sala 2, que as normas de higiene ocupacionais, né, da Fundacentro, são até mais restritivas, que eu comentei. A gente pode ser mais restritivas, né, mas você vai me perguntar, Frank, qual que eu devo usar? A caráter prevencionista, que for mais restritivo, beleza? E com finalidade de norma regulamentadora, de ter que emitir um laudo, né, de repente, alguma briga na justiça, ter que judicializar alguma coisa, né, questão de lei, deve-se usar a NR15, né, as NR de uma maneira geral. Mas entre a NH1, que é a de higiene ocupacional 1, que trata justamente dos limites de tolerância, né, de ruídos contínuos, intermitentes ali, para a NR15, eu posso aplicar, né, no conceito prevencionista do dia a dia, os limites de tolerância da NHO, mas para efeito de legislação e de laudo, tem que ser NR15. A gente vai ver mais na frente, por menor disso, e comparar os limites de tolerância de um e de outro, a gente vai ver que a NHO é bem mais restritiva ali, é bem mais prevencionista, né, em quesito da saúde e segurança do trabalhador. A gente viu, né, conceituou também calor e frio, vibrações, né, tanto de corpo inteiro como de mão, de corpo inteiro, como mão e braço, algumas partes do corpo na realidade, né. A gente viu assim que o pessoal do martelete sofre muito com o tipo de vibração, né, mesmo usando alguns EPIs como luva de impacto, não é tão eficaz, né, quanto deveria ser. O pessoal também de corpo inteiro ali, de vibrações, o motorista de ônibus, que é comum, ele senta e fica o dia todo trepidando na cadeira, né, como se diz, né, também causas de doenças relacionadas à ocupação, enfim. Viu, conceituou pressões também, né, viu os tipos de pressões, hiperbáricas, hiperbáricas e hipobáricas, radiações, né, a gente viu os tipos de radiações, ionizantes e as não ionizantes, enfim, a gente viu a escala aqui, né, de como é a frequência, à medida que a frequência aumenta, né, aumenta o perigo, né, por assim dizer, que o trabalhador está exposto, né, e aqui tem uma figura, né, que nitidamente a gente vê isso, ó, o comprimento de onda tem relação direta com a força emanada da radiação, né, ou seja, da frequência, a gente fala em frequência, né, que as radiações ionizantes são aquelas tipo, capazes de mexer no DNA, se é assim que, né, que a gente pode falar, que são aquelas que afetam diretamente o átomo da gente, né, que é as radiações perigosas, raio-x, né, gama, radiação beta, enfim, né, radiações perigosíssimas para a saúde do trabalhador da maneira geral. E as radiações não ionizantes, né, que é a área do rádio, TV, infravermelho, lâmpada, né, e a gente vê e percebe que, assim, a radiação ultravioleta está no limite ali, né, ou seja, a radiação do sol ali, né, entre a não ionizante e a ionizante. A gente falou também, né, de umidade, né, operações ali que muitas são insalubres, né, vai ter um exemplo aqui do lavador de carro, né, que ele fica o tempo todo exposto enfim, sendo exposto à umidade, que traz muitas doenças, né, dermatose, enfim, né, tudo advindo da sua ocupação ali, acarretando respiratórios, doenças do aparelho respiratórios, quedas, doenças de pele, né, enfim, entre outras. Então, com medida de segurança, o uso de EPI, né, reavaliar a atividade, como ela poderia ser melhor, né, para justamente evitar esse tipo de coisa. A gente falou um pouquinho do SESMIT na NR4,
gente falou também que são braços da prevenção ali, o SESMIT, né, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, o NR4 e o Comissão Técnica de Prevenção e Acidente do Trabalho, a CIPA, que as duas trabalham junto. A gente falou o tempo inteiro que não tem segurança do trabalho sem esses dois órgãos e que ela começa desde o que a gente chama de gamble, chão de fábrica, até a alta gestão da fábrica, enfim, do meu processo produtivo, né, que todos em função, né, de um único objetivo, um objetivo comum, que é a segurança do trabalho, é cuidado ativo que a gente chama, eu cuido de você, você cuida de mim. Então tem que ser nesse sentido. A gente viu das responsabilidades, né, criminal e jurídica dos gestores, criminal e civil, da responsabilidade civil, né, ocorre quando o gestor viola o direito do trabalhador, permitindo que ele solicite indenização por danos à saúde e integridade, enfim, né. A gente viu o criminal também, surge quando se comete um fato típico denominado na lei como crime, né. A gente viu essas nuances da lei, a gente viu a diferença entre o dolo e o culposo, né, já que a gente está falando de lei, né, e acaba pegando esses conceitos, né, ou seja, o dolo, quando teve a intenção, né, geralmente foi premeditado, e o culposo é quando não teve a intenção de ocorrer o fato. Negligência, né, a gente conceituou também a falta de cuidado, imprudência, né, o fazer sem cautela, de forma precipitada, imperícia, né, falta de habilidade. A gente falou um pouquinho do PPRA, né, NR9 ali, que teve essa atualização para o gerenciamento de risco. A gente comentou também, né, que dessa diferença do porquê mudou, que o PPRA era focado mais no âmbito ambiental da coisa, o risco químico, físico e biológico, e o PGR veio justamente para dar esse plus no conceito gerencial da coisa, né, dos riscos ali, que pegou ali os riscos de acidentes e os riscos ergonômicos. Então, uma abordagem mais íntegra, né, abrangendo também aspectos de segurança, enfim, né, uma visão macro da coisa, do ambiente de trabalho. A gente viu um pouquinho do mapeamento, né, do risco, o mapeamento de risco, né, que prevista pela NR5, como que ele funciona, a gente viu as formas dele, né, e tais responsabilidades por fazer, por produzir, né, que o levantamento é junto com a CIPA e em conjunto com o SESMA, que a gente falou que são os dois braços da segurança do trabalho. A gente mostrou um pouquinho dos riscos, né, antes de entrar no mapa propriamente dito. A gente falou que tanto os riscos quanto a coloração, né, essas classificações, são um padrão, né, para se fazer o mapa, em que o físico são a cor verde, né, a descrição é ruído, calor, frio, pressão, etc. Os químicos na cor vermelha, de identificação, poeiras, fumos, gases, etc. Biológicos, né, a cor marrom, fungos, vírus, parasitas, insetos, etc. Ergonômicos, amarelo, né, cor de identificação, levantamento, transporte manual de peso, monotonia, né, postura inadequada, trabalhos em turno, enfim, etc. Os riscos de acidente, grupo azul, arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, enfim, etc. Né? Então, a gente mostrou de como é que é o mapa numa empresa, né? Como é que é esse mapa físico, né? Esse mapa de risco, que é facilmente identificado ali, né? Que ele tem que ser, sim, uma legenda fácil da gente ver, né? A gente bater o olho ali e saber o tipo de risco que o trabalhador está exposto, né? A gente tem aqui um exemplo, nesse caso, a produção, né? As bolinhas maiores, a gente vê na legenda aqui que se representam os riscos maiores, né? Daquele ambiente, daquele setor. A gente olhando aqui está exposto a que tipo de risco? Risco físico. O que é os riscos físicos, Frank? Ruído, calor, temperatura, vibração, né, etc. Também tem uma bolinha azul grande aqui, riscos mecânicos ou de acidente. Então, aquele ambiente ali, às vezes um piso não está muito legal, né? Uh, Muitos equipamentos, escadas, enfim, né? Então, risco de acidente.
a bolinha menor, né, aqui, né, vamos pegar como referência aqui a Copa, que tem um risco ali baixo, né, risco vermelho, risco químico ali, ele tem algum ácido, alguma coisa assim, alguma substância perigosa, química, risco mecânico, a mesma coisa também ali, alguma coisa, diferença de piso ali, uma escada, enfim, né, alguma coisa que pode acarretar um acidente. Quanto à parte da recepção aqui, uma bolinha médio, né, fator relevante, uma bolinha mediana aqui, risco, risco ergonômico, o que que acontece na recepção ali, repetitividade, movimento, tem que pegar alguma coisa, pessoal da limpeza, postural, né, mobiliário, enfim, né. Então, esse é um exemplo do mapa de risco, que é tão comum, né, que o padrão é esse das empresas. O padrão é esse pela lei, né, na realidade, pela ANR, que a gente viu com o conceito também, né, de EPCs e EPIs, né, lembrando que é preferível sempre, pessoal, utilizar o EPC, por quê? A proteção coletiva, depois a EPI. Lembrando que para usar a EPI, pessoal, a EPI é a última barreira antes do acidente, a gente vê também como assim, como uma pirâmide, como um ciclo antes de entregar o EPI, que a gente coloca ali na base ali, né? A gente prima ali primeiro, eliminar o risco. Ah, não conseguiu eliminar? Substituir o risco. Não consegui substituir? Já parte também de engenharias ali. Talvez tenha jeito de eu diminuir aquele ruído ali, clausurando uma máquina, né? Enfim, né? Levantando algum tipo de barreira. Não teve jeito, medidas administrativas. Tem necessidade do meu pessoal ficar realmente exposto por determinado tempo ali, aquele barulho? Tem como eu contornar aquela situação de perigo ali, de risco? Ah, não tem como. Ah, aí sim, né? No meu quinto passo eu vou fazer a entrega do EPI. Aí tem que se primar por isso. Primeiro o EPC e depois o EPI, né? Só um adendo aqui, mas as definições são essas: EPI, EPC, proteção coletiva e proteção individual. E aqui estão os exemplos com as fotos. A gente falou também de doenças ocupacionais, né? Um pouquinho também da medicina do trabalho. Seu principal objetivo, promover a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores. Saúde ocupacional, surge como uma resposta a esse ambiente insalubre, né? A definição de Silva aqui para a gente. Outra definição, né? Barsani e Barbosa, procurou definir como saúde ocupacional aquela que visa a promoção e manutenção no mais alto grau do bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações, a prevenção entre os trabalhadores de doenças ocupacionais causadas por condições de trabalho. Vejam bem, o tanto que, assim, a definição dele foi ampla, né, foi profunda, uma bela reflexão. Aqui a gente viu um pouco das doenças ocupacionais, né, ou seja, causadas pelo meu papel, né, diretamente na função que eu desempenho ali. Eu acho que a gente já deu esse exemplo ali do, do cabeleireiro, né? A gente vai falar mais na frente de lesão por esforço repetitivo, a gente vai falar de doenças musculares relacionadas ao trabalho, que são as DORTs, né? LERS e DORTs, né? Como o exemplo que eu dei, o cabeleireiro ali que está mexendo, né? Faz muito escova, enfim, o barbeiro que tem, a gente chama de nexo causal reconhecido pela Previdência, né? Que são doenças inerentes à ocupação, né? Que já tem o nexo. Aí a gente viu uma série de doenças ocupacionais, né, que tem relação direta com o trabalho, enfim, com a atividade, no caso aqui as asbestose, né, que o famoso pulmão de pedra, que o pulmão perde toda a sua elasticidade ali, né, que fica parecendo pedra mesmo, que não tem esse movimento, né, de contração mais. A gente viu silicose, né, doença em que os trabalhadores passam tempos expostos à sílica livre, cristalina, né, o particulado, né, aerodispersóides, tanto partículas sólidas como líquidas, né, pequenas contaminantes, né, por assim dizer, poeiras, enfim, né, causam doenças também no pulmão, né. Uh, atividades, lixamento, cerâmica, britagem, é o pó, né, propriamente dito, que ali vai para o pulmão e não recupera mais também. Saturnismo, né, a exposição prolongada ao chumbo, que a gente vê que tem a contaminação também, né, que o exemplo do trabalhador com a sua gengiva toda na cor, por assim dizer, chumbo, de contaminação,
de trabalhar com o chumbo e não usar uma proteção adequada. Hidragirismo, né? Doença causada pelo mercúrio, né? Tal como o chumbo também, longos períodos expostos ao mercúrio ali, causando lesão renal, né? Enfim, degeneração do sistema nervoso central, enfim, vários tipos de doenças devido à exposição indemasiada dos contaminantes, enfim, né, dos produtos que requerem um certo cuidado no seu manuseio, um certo estudo, né? Uh, Heliconiose, né? As famosas dermatites, né? As doenças ocupacionais, a gente viu também causadas por inúmeras coisas, mercúrio, graxa, óleos, né? Enfim, que podem, no mais grave grau, pode causar câncer de pele ali, né? As famosas inflamações, enfim, tudo, né, doença em exposição, né, de maneira errada, por assim dizer, né, manuseio de maneira errada dos produtos. E o famoso pulmão negro, né, a doença ali do mineiro, né, minério de carvão, o pessoal exposto muito tempo ao carvão, né, ao carvão, que o pessoal respira aquilo ali e acaba passando mal, enfim, né, sem a proteção adequada, sem um estudo, né, seu gerenciamento ideal do risco das suas atividades. Aí o pulmão fica assim, ó, todo preto, né, todo negro. E no final das contas, esses trabalhadores, né, ao longo da sua carreira laboral ali, né, perdem a qualidade de vida e, infelizmente, seus últimos dias são em cilindros de oxigênio, né. Essa é a realidade da coisa. A gente falou um pouquinho do SESMIT, né, a NR4 ali, como ela tem que ser o braço direito, ou vice-versa, ou esquerdo, para a segurança do trabalho, né? Enfim. A gente viu também a formação do SESMIT, de acordo com o anexo da sua NR4, a gente viu que a formação é de acordo com o grau de risco, né? De acordo com o grau de risco, basicamente, e a relevância é o grau de risco, mas que julga que é o Cadastro Nacional da Atividade Econômica, né, da empresa, ou seja, o CNAE, né, tal como a empresa está cadastrada no governo, ali no seu PJ, né, por ali a gente tem a definição do seu grau de risco, a gente vai saber quantos profissionais a empresa tem que alocar, né, enfim, quantos técnicos a empresa tem que alocar ali, quantos técnicos de segurança do trabalho, né, médico de segurança do trabalho, ou engenheiro, né, o enfermeiro, né? Enfim, a composição do seu ambulatório, né? Basicamente ali. Lembrando que para se compor o SESMIT ali é acima de 50 funcionários. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar andamento, né, nessa aula 2, né, a gente vai entrar nos pormenores da ergonomia. Bom, e vamos, né, pegar pela definição, né, como sempre. Ergonomia, né? Palavras gregas, ergon, né, trabalho, e nomes, leis, né, é uma ciência que estuda a adequação das condições de trabalho do ser humano, né, a gente vai ver que ela foi bem dividida ao longo do linear humano, né, ao longo do desenvolvimento, do pensar em segurança do trabalho, a gente vai ver que ela passou por 4 fases distintas ali, né, que na que a gente está agora é uma fase mais macro da coisa, que a gente trabalha com psicofisiológico ali, né? Que é corpo e mente da atividade, é pensando no mental e no físico da coisa ali. Então, a ergonomia integra conhecimentos de diversas áreas, né? Como antropologia, né? E engenharia. Antropologia, pessoal, é o estudo ali do ser humano no contexto geral da coisa. Se é que a gente pode pegar um exemplo aqui, quer ver? Chega a ser cultural, né? O ser humano no seu contexto ali, né? Enfim, no seu ambiente. Se a gente pegar como referência ali, questão ergonômica, a NR17, a gente vai ver também a NR24, que é as condições de conforto no ambiente de trabalho ali. Se a gente pegar como conceito antropológico, a cultura ali, a gente vai ver que tem bastante diferença entre o pessoal
e o pessoal que eu digo assim, o povo brasileiro nas suas diversas regiões, estados ali, por assim dizer. Se a gente pegar a nossa região, que é o Sudeste aqui, muitos de nós, né, não a sua grande maioria, tem o costume de relaxar, de dormir em cama, né? Se a gente for pegar um pessoal nortista ali, o pessoal já tem o costume de relaxar e dormir em rede, né? Então, isso quer dizer, tá ligado ao conceito antropológico da coisa, a gente tem que olhar isso no contexto cultural até, né? Então, a gente vê que tem nuances, né? Nuances enfim, chega a ser subjetivo. A forma de como, às vezes, a gente tem que tratar a ergonomia perante a cultura, né? Como cada um segue o seu modo de viver ali, né? Enfim. Então, a ergonomia integra conhecimentos de diversas áreas, né, como antropologia e engenharia. O seu principal objetivo é adaptar produtos e sistemas às capacidades humanas, minimizando as limitações e prevenindo problemas de saúde, né? Bem diferentemente do que fala aqui, né, como era na época do Taylor ali, né, no começo ali do Taylorismo, né, administração científica, né, que é o pensar na atividade, né, o pessoal mais preocupado com a administração da atividade, né, enfim, com o custo mesmo das coisas, né? E que a atividade era pensada, o homem adaptar a atividade, não o contrário, não a atividade se adaptar ao homem, né? Tal como a gente vê na ergonomia, né? O imobiliário tem que se adaptar ao homem, né? Não o homem se adaptar ao imobiliário, tal qual era na época da administração científica aqui, né? Enfim, um dos pais da administração aí fica meu, meu tirar chapéu puteiro, um crânio. Bom, pessoal, eu deixei uma dica de leitura para vocês, né? A gente entender um pouco mais do conceito antropológico, como que é o estudo, né, das diferentes culturas, como o homem se como é o estudo do homem em si, né, em seus ambientes de trabalho. Nesse livro aqui é super interessante que a gente vai ver que a cultura, né, é muito diferente de povos para povos, né? A gente vai ver aqui uma coisa que me deixou assim chocada foi a seleção de fim, né? Se a gente pode falar assim de como que acaba o fim da vida do idoso numa certa cultura para outra cultura. Eu não vou contar, não, mas vocês lendo, vocês vão ver que você fala, nossa, mas como que é isso? E por que que é assim, né? Então a gente vê que tal como a ergonomia, né, o conceito é realmente antropológico, deve-se avaliar o conceito geral e chega a ser cultural esse tipo de avaliação. Bom, segundo o LIDA aqui, né, 2005, para que atinja seu objetivo, a ergonomia deve considerar o homem e as diversidades inerentes a ele, né, o que a gente tem falado até agora, abarcando atributos como idade, tamanho, força, habilidade cognitiva, experiência, cultura, né, que é o que a gente acabou de dizer, e objetivos, enfim, B, a máquina, ou seja, todas as ferramentas, o mobiliário, o ambiente, contempla a temperatura, ruídos, vibrações, né? Ou seja, motivos aqui até que a gente falou do Plus, do PGR ali, que o PPRA dava mais ênfase, assim, no questões ambientais, que era justamente risco físico, químico, biológico. O PGR veio para ter uma visão macro da coisa ali, envolvendo os riscos da ergonomia, os riscos de acidente, né? A gente vê que ficou uma coisa diferente. Letra E, informação, que se refere ao sistema de transmissão das informações. Letra F, organização, que constitui todos os elementos do sistema produtivo, né? Horários, turnos, enfim. Letra G, as consequências do trabalho, que abarcam todas as questões relacionadas com esses acidentes, além da fadiga ou estresse, né? Que é muito em voga, que a gente falou, psicofisiológicas, corpo e mente, né? Então, se a gente falar ergonomia hoje, tem que ser nessa visão macro, né? A gente tem que ver que não é só o corpo, mas a mente também entra no processo. Aí que a gente trouxe, né? A gente, assim, modo de dizer, a apostila trouxe para a gente um pouco da evolução, né? Tal qual a gente falou lá dos primórdios, do pensar na primeira aula, do pensar em ergonomia, quando se já tínhamos escritos, né, em manuscritos, enfim, preocupações relacionadas a doenças, né, do trabalho, que também a gente trouxe um pouco da evolução histórica da ergonomia,
da época renascentista, né, que foi crucial, lá com o Leonardo da Vinci, que ele já fazia ilustrações do espaço do corpo humano. Na apostila tem um desenho característico dele lá, o homem vitruviano, né? Ele era fãzaço do corpo humano, as suas dimensões, né? Enfim, né? Suas aplicações no espaço. Bernardino também, né? Sistematizou doença do trabalho em sua obra. Thermómenes, Affixum, Diatriba, né? Latim. Uh, ou seja, né? A ergonomia nunca parou de evoluir, pessoal. Tal qual os NS que a gente comentou, né? A gente, muitas das vezes, né? Tem essa percepção claramente, a gente que está na segurança, que não evolui tal como a gente gostaria, mas passo a passo ela vem evoluindo, enfim, vem melhorando a cada dia. A Revolução Industrial também, né, o Taylorismo que a gente falou, as fases a gente vai falar um pouco agora das fases da ergonomia que a gente falou, né, comentou que se dividia em 4 fases. Segundo Hendrick aqui, em 93, ó, a primeira fase, a fase ergonômica ali, iniciou-se na Segunda Guerra Mundial, e não era por, não poderia ser mais por óbvio, né, pessoal? Como tudo, o ser humano é muito bélico, né? Como tudo, primeiro vai para o campo militar, depois chega no campo civil ali, né? Muitas tecnologias a gente vai ver ali que já está no campo militar faz 15, 20 anos, depois que chega para os civis, mas a economia também não poderia ser diferente, também permeou pelos mesmos caminhos ali, né? Eles se preocupavam com as questões fisiológicas e biomecânicas do ambiente de trabalho, né? Interação homem-máquina, né? O famoso tanque aqui, né? Tem mais a preocupação com o caboclo dentro do tanque ali, né? Como é que ele vai se sentir confortável na situação de batalha, né? Como é que vamos ganhar a guerra, o cara confortável dentro do tanque, do que com propriamente dito outra atividade, né? Então tem vários estudos sobre isso, né? Principalmente literatura americana, né? Que assim tem muita coisa a respeito disso, de ergonomicamente falando, né? A segunda fase, a gente viu, focado nas questões ambientais, naturais, né, artificiais, que a gente falou, uh, ruídos, vibrações, enfim, né? Aquela primeira fase do PPRA, que, que preocupava mais com questões de risco físico, químico e biológico. Então, tem essa nuance, tem essa diferença também, né? E os riscos, o foco, né, na segunda fase era mais nas questões ambientais e naturais, não era essa visão macro que a gente tem hoje. A terceira fase, ergonomia de software, né, cognitiva, a gente já começou, nos anos 80, começou a utilizar a máquina, né, como extensão do corpo humano. Agora, o desafio é que não era só o físico, mas o mental também. A partir do momento que a gente começou a ter essa interação homem-máquina, a coisa mudou. Porque não é só o social, né? Entra o psico também, a mente, não é só corpo. Na realidade, a demanda da ergonomia ali, a NR17, foi criada em função desse pessoal que trabalhava com informática, né? Horas a fio sentado no computador ali, né? O postural ia embora, sem um mobiliário adequado, sem a mesa tá ok, sem o suporte para o braço, sem apoio para as pernas, cadeira não era de regulagem, onde fica o imposto que o bumbum não tinha esse vazar da bunda aqui, né? O bumbum não relaxava na cadeira, enfim, né? Passando muitas horas, né? A gente vai ver que a INR também até traz um certo limite por toque, um tempo que deve se ficar, mas isso, assim, é para inglês ver, porque a gente sabe que os home office da vida e a realidade, muitas das vezes, é outra. O sujeito passa 12 horas na frente do computador, né? Passa 10 horas na frente do computador, então, muito ainda tem de ser melhorado nesse quesito, né? Posto em prática, pelo menos. A quarta fase, né? Que é o que a gente está agora, a fase macro, a visão mais ampla da ergonomia, né? Procurou, como a gente falou, fazer segurança, estender desde o som de fábrica, que a gente chama de Gemba, até alta direção ali, né? Então, todos a bem do objetivo em comum, que é a segurança do trabalho, nesse caso, as questões psicossociais, né? Psicossociais, não, psicofisiológicas, né? Corpo e mente, no caso. Eu trouxe uma foto aqui de uma ginástica laboral que é tão comum nas empresas hoje, né? Não tem essa distinção de gerente, né?
de encarregado, de subgerente, ou seja, então todo mundo esticando o braço, fazendo a ginástica laboral, né, em função da melhoria, né, em função de priorizar alguma coisa melhor. Então, o psicossocial foi está muito em voga hoje, né, levado muito a sério isso. Então, diferencia das anteriores, né, priorizado processo participativo envolvendo administração de recursos, trabalho em equipe, jornada e projeto de trabalho, cooperação e rompimento de paradigmas. Por quê? Antigamente não era assim, pessoal. Não tinha essa proximidade que tem das lideranças hoje, da alta gestão da empresa, né? Hoje o pessoal senta para comer praticamente junto. Antigamente não era assim. Então, a ergonomia veio para somar, né? Nessa visão mais macro, essa visão mais macro do contexto da coisa, né? Veio para somar e para melhorar essa questão, principalmente. Condições ergonômicas nos locais de trabalho, né? A gente vai ver sobre a NR17, né? Que fala da adaptação das condições locais de trabalho, com as questões características psicofisiológicas, né, que a gente já falou, corpo e mente dos trabalhadores. Então, nessa visão macro de hoje, né, nessa quarta fase, trata temas como levantamento, transporte, descartáveis, levantamento, transporte e descarte individual de materiais, mobiliários, postos de trabalho, né, enfim, não é tão só quanto era na primeira fase ali, né, nas primeiras fases ali, aliás, né, no economia a fim bélico, mas é uma visão mais macro da coisa. Levantamento, transporte e descarga individual de materiais, né? Não deve ser permitido transporte de cargas cujo peso comprometa a saúde e segurança do trabalho. Eu trouxe uma foto aqui emblemática, pessoal, porque muitas das vezes, né, é feito, pelo que eu já vi, 90% é assim, ó, manual, bração mesmo, né? O pessoal que chama de chapa para pegar as coisas, para descarregar do caminhão, enfim, né? É um trabalho árduo, é um trabalho duro, né? E tem gente que ainda faz graça ainda, né? Eu aguento pegar 3 sacos de cimento. Nesse caso, o rapaz aqui está com 250 quilos, né? 4 sacos de cimento, ó. Então, a gente vê, assim, que isso aqui é desnecessário e a vida laboral dele vai embora, né? Não sei, não dá muito para ver pela foto aqui, mas se ele tem, sei lá, 30 anos, ele não chega aos 40 fazendo isso, sem, sem, sem procurar uma operação, enfim, sem procurar um médico. Vai chegar num nível que ele não vai aguentar calçar uma meia no pé, né? Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de esforço físico, dessa maneira, tem que ter um estudo, né? E não pode ser realizado assim. Então, o uso de aparelhos mecânicos para transporte deve ser adequado à capacidade física dos trabalhadores, sem comprometer a sua saúde e segurança. Olhou para essa foto, fez tudo o que, como diz, né? Que a legislação manda, né? O que a norma fala. Saúde e segurança, fez tudo o contrário, sem o que a literatura manda. Mobiliário dos postos de trabalho, pessoal. Então, ele deve ser planejado para permitir a execução das tarefas na posição sentada, quando possível, com opção de suporte para os pés, conforme necessário, tal qual a gente falou. Quando é possível, quando tem gente, normalmente, se a cadeira não tem o suporte, porque tem cadeiras que têm o suporte, tem que ter um degrauzinho ali, justamente para dar esse descanso para os trabalhadores, né? Ou seja, o pessoal que, que fica muito, às vezes, sentado ali, né? Então tem que ter esse suporte, tem que ter esse descanso no mobiliário ali, na composição do meu escritório. Para trabalhos em pés, né? Assentos de descanso devem estar disponíveis para pausas. Muitas das vezes a gente não vê isso, né? Assim, o pessoal que trabalha em pé fica muitas horas em pé, por exemplo, o pessoal das vendas ali. Raramente a gente vê vendedor sentado. Quase que não acontece isso, mas nesse caso, as bancadas mesmo devem garantir boas posturas, visualização e operação com altura adequada, áreas de trabalho acessível e dimensões que permitam movimentos corporais confortáveis. A gente vê assim, né, de pronto, a gente percebe o quê? Teoria tem, estudo tem por trás disso. Não tem muita aplicação, né? Tal qual a gente viu o exemplo do senhorzinho descarregando um caminhão de saco de cimento ali, né?
que seria essencial para a saúde e segurança do trabalhador, né? Questões fisiológicas ali, né? Principalmente. Não há corpo que aguente um trabalho que exige o esforço de ficar o dia todo em pé. Até o médico, durante uma cirurgia ali, ele requer, né? Seus momentos de descanso, as pausas, ele tem que ter um banco, né? Enfim, ele tem que estar com o seu psicológico muito bom para não errar, né? Então, é corpo e mente. Quando o uso dos pés é necessário, pedais e comandos devem ser de fácil alcance. Os assentos devem ser ajustáveis, com a borda frontal arredondada e encosto adaptado à lombar, que a gente falou, a questão ali da cadeira ser ergonômica e de ter principalmente o vazamento ali do furo para o bumbum ali, né? Ficou meio engraçado, mas deve ser ergonomicamente correto o local de sentar nessas cadeiras, né? A gente vê que tem um vaso ali, né, mesmo, né? Onde o cóccix ali, né? Enfim, fica uma posição mais confortável. Equipamento dos postos de trabalho, né? Deve ser adequado às características psicofisiológicas que a gente tanto tem falado, corpo e mente, né? Dos trabalhadores e a natureza do trabalho. Evitando a fadiga, né? Que é uma coisa assim terrível, né? Que por mais que às vezes a gente está bem para desempenhar uma certa atividade, né? O psicológico, o fisiológico conta muito, que é o corpo e mente da coisa. Um não vive sem o outro, tem que ter o equilíbrio da coisa. Quando o fisiológico não tá bom, o mental é prejudicado e vice-versa, né? Minha mãe costuma falar um negócio engraçado. Quando a mente não pensa, o corpo padece. E é realmente assim, né? Então, ambas trabalhar no equilíbrio ali, tanto mente quanto o corpo. Documentos devem ter boa legibilidade, né? E tem que ter mesmo, pessoal. A gente acha que não força as vistas, né? Mas força e é terrível, né? Com o tempo, aquele livro vai sendo cada vez mais prejudicial, né? Para o trabalhador em si. E até a própria luz, né? A iluminação do ambiente conta no contexto ergonômico. Então, né? Falando a tela aqui, né? Falando do imobiliário, né, do computador, a tela, o teclado e o suporte de documentos devem estar posicionados de modo que as distâncias visuais sejam similares. A superfície de trabalho deve ter altura ajustável. E deve ter mesmo, pessoal. Que é uma coisa mais desconfortável, porque você pegar, sentar na frente do computador e não ter a altura ideal, né? Você ficar com a cabeça muito baixa ou muito para cima e a cadeira não tá ok, né? Não ter suporte para os pés, ou não ter lugar de apoiar, né? Nas cadeiras de hoje, nas mesas mais modernas, hoje já tem apoio para braço, né? Enfim, né? Não ter o local de você colocar a mão corretamente, né? Que tem o mousepad, o local de colocar o mouse ergonômico, né? Que é a base de gel ali, né? Enfim, né? Tem lugares que não tem todo esse aparato, né? Mas que com o passar do tempo ali, com o passar das horas, a gente vai vendo ali que, que a gente vai ficando cansado, né? Que assim, que que o rendimento do serviço não vai sendo o mesmo, né? Então, isso é preocupante também, né? Questão de saúde e segurança do trabalhador. A gente, falei resumidamente aqui, né? Questões fisiológicas, a gente entende corpo e mente, né? Resumindo. Mas ela também estuda o seguinte, ó, funções motoras como reflexos, postura, equilíbrio, coordenação motora e mecanismos da execução dos movimentos. É realmente corpo e mente. Condições ambientais de trabalho, né? As condições ambientais de trabalho devem ser ajustadas às características uh, psicofisiológicas dos trabalhadores, né? Corpo e mente. E a natureza das atividades realizadas. Em locais que exigem constante atenção, né? É o que a gente tem falado, né? Principalmente o escritório ali. É terrível você desempenhar uma função, tentar desempenhar uma função com a cadeira ruim, né? O computador com a tela ruim, que não esteja no mesmo alcance, né? A gente cansa muito rápido e ao longo da carreira laboral nossa, aquilo ali é altamente prejudicial à saúde. Então, a NR trata isso de uma forma muito séria, né? No contexto, assim,
muito sério para a saúde laboral do colaborador, né? De modo que tem que ser assim, ter todo o ambiente preparado, tanto imobiliário, né, como iluminação, né, de uma forma geral, né? E assim, traz como exemplo também a temperatura aqui, que tem que estar, né? Que fica num jeito mais confortável, mais agradável, né? Entre 20 e 23 graus. Tem até velocidade e a umidade do ar aqui. Então, a iluminação natural artificial deve ser adequada à atividade, deve ser mesmo, pessoal. A gente vê aqui que é muito importante essa questão da iluminação aqui, né? Que é o conceito operacional. Por quê? A depender do operador, enfim, né, que esteja na atividade ali, se for iluminação ruim, ele tem aquilo que a gente chama de efeito, acontece estroboscópico ali. O que é isso? Com a iluminação ruim? Ela vai estar ruim da tal forma que ela chega a piscar, né? E aquilo ali, numa máquina rotativa, enfim, dá a impressão que está parado, né? E aquilo ali pode ocasionar um acidente feio, né? Ser até fatal, né? A gente olhar para uma peça, olhar para o equipamento ali, achar que ele está parado, mas com a iluminação, causar essa ilusão de ótica, né? De achar que está parado e está em movimento, né? Então, julga muito. Organização do trabalho, né? A organização do trabalho deve se considerar as características psicofisiológicas, a gente tem falado até agora, corpo e mente, né? Em atividades que geram sobrecarga muscular, deve-se incluir as pausas para descanso e adaptar a produção gradativamente após afastamento de 15 dias ou mais. É porque, como diz, né, pessoal, é a realidade da coisa. Se eu estou voltando agora do afastamento, né, até eu recuperar meu ritmo da atividade, né, então tem que ser gradativamente isso. E sempre nesse quesito, pessoal, ergonomicamente falando. O imobiliário tem que ser adaptado ao homem, né? Não a gente adaptar o mobiliário, né? Que muitas vezes acontece isso. O exemplo fatídico também, prático da gente ver, né? É cadeiras escolares, né? A geração de hoje, né? Enfim, os jovens, né? A gente pode perceber que todos têm uma estatura ali, né? A grande maioria, né? Vou falar assim, são altos, né? Hoje em dia, acima de 1,75, né, 1,80, 1,82, assim por diante, né? A gente vê, assim, que as cadeiras não são adaptadas para esse tipo de criança, assim, esse tipo de jovem, né? Então, muitos sofrem ali, quando na realidade deveria ter um outro estudo, né, em relação à média do brasileiro, em relação ao pessoal ativo nas escolas, né, para se fazer um mobiliário mais adequado, né? Mas a gente pensar num país que mal pago, mal tem as crianças na escola, né, e pensar no mobiliário é o último caso, né, é o pior dos mundos, né, então é bem por aí. No processo eletrônico de dados, né, não deve haver avaliação baseada no número de toques do teclado, com um limite de 8.000 toques por hora e o máximo de 5 horas de digitação. É o que a gente falou do caso do home office aqui, né? Na realidade, muitas das coisas que a gente vê nas NS, né, que eu falei, é para inglês ver, né? Falta aplicabilidade da coisa, né? Falta, assim, o fazer mesmo, né? Pegar a galerinha do home office aí, né? Máximo 5 horas de digitação. O pessoal fica, às vezes, fica muito mais em reunião, né? Fica, enfim, sobrecarregado, passa o dia todo, passa 10, 12 horas ali em cima do computador, hein? E isso o cansaço mental é muito grande. A gente vê que a própria ANR tem um direcionamento quanto a isso, falta aplicabilidade, né? Falta aplicação prática disso. Então, as pausas de 10 minutos a cada 50 minutos é muito importante e trabalho são obrigatórias. Ou seja, não adianta sentar lá e ficar 2 horas no computador, né? Então, você fica no computador, né, uns 50 minutos que seja, sai, né, dá uma esticada, faz um alongamento, né, vai ao banheiro, toma um café, uma água, depois volta. Condições sanitárias, né, de conforto no trabalho, que é outra NR, que é intimamente ligada também à NR17, né, a ergonomia. Acho que eu já falei isso, mas as NRs se complementam, né? Uma conversa, uma fala com a outra, né? E muitas das vezes elas estão interligadas ali. Por exemplo, né, esse exemplo aqui, a NR24 e a NR17, né? Tal qual a NR 24 da diretriz, né? Para conforto do trabalho, né? Então ela define uma série de coisas
e uma das coisas que elas definem são os espaços em comum, né? Tanto para um sexo quanto para o outro, e o número de mesas, né? Do imobiliário, né? Enfim, né? Então, nesse caso aqui, 20 trabalhadores deve haver um quadrado. A cada 20 trabalhadores deve haver 1 metro quadrado sanitário, com instalações separadas por sexo. Lavatórios devem ter uma torneira para cada 20 trabalhadores, ou um lavatório para cada 10 atividades insalubres. Chuveiros são necessários para atividades insalubres ou expostas ao calor intenso, né? Na proporção 1 para cada 10 trabalhadores. Cozinheiros devem ter sanitários e vestiários separados. Empresas com mais de 300 funcionários precisam ter refeitórios, e as áreas de cozinhas e depósitos devem ser de 35% a 20% da área do refeitório. E vocês notem, pessoal, assim, como eu disse, uma norma conversa com a outra, né? Uma NR conversa com a outra. E também as próprias NRs falam isso. Quando tem legislação específica para determinado tipo de atividade, também deve ser seguido, também deve ser primado por essas normas também. Não tão somente NR. Eu vou citar 2 exemplos aqui, que eu já trabalhei com isso, né? E assim, a gente vê claramente isso. Não é só as normas regulamentadoras, mas também, muitas das vezes, a norma, a legislação específica para daquela determinada atividade. Exemplo que eu coloquei aqui, ó, vocês podem ver na parte inferior aqui, bem pequeno, outras legislações, ó. Resolução da diretoria colegiada, né? RDC 216. Anvisa. O que é a Anvisa? Agência Nacional das Vigilâncias Sanitárias, ou seja, a própria Anvisa, a própria Vigilância Sanitária, tem suas diretrizes, tem sua regulamentação, tem sua legislação também, e ela também deve ser observada no quesito de segurança e saúde do trabalhador. Vou falar mais, vou citar alguns exemplos que a gente vê assim, que as leis conversam umas com as outras, né, principalmente as ANRs, estão correlacionadas sim. Então, RDC 216, a gente vê assim, para aquele tipo de atividade que é muito feita em cozinha, né, tem essa NR 24, mas ela não fala ali, né, ela não fala, em contrapartida, a RDC 216 fala, e deve ser seguida, que na cozinha, para preparação de alimentos, tem que ter a lixeirinha, ela tem que ter um pedal, não pode ter contato direto com lixo, as janelas têm que ter telinha, ela tem que ser pelada, né, para evitar a entrada de mosquito, né? Então, os ralinhos, né, quando tem ralos, o escoamento de água, ele tem que ser giratório, não pode ser aberto, né? A gente vê aí, não tem proteção. Então, uma série de coisas que não é tão somente os INS que falam isso, mas legislações específicas que falam isso devem ser observadas também. Nesse exemplo que eu estou citando, a RDC 216 e a Lei 3.317, que é o Código de Saúde de Minas Gerais, né? Que dá diretriz para várias coisas da vigilância sanitária também. Então, a gente vê assim, que uma NR conversa com a outra, a legislação conversa com a legislação, e não é tão somente o que a gente está vendo aqui, não é tão somente a 24, não é tão somente a 17, mas se aquela determinada atividade tiver uma legislação específica, ela também deve ser observada, também deve ser contemplada no quesito da saúde e segurança do trabalhador. Bom, trouxe um exemplo aqui, pessoal, do acervo pessoal, né, de fotos, de um trabalho que eu desempenhava muitas das vezes, que era vigilância em ambiente de processo de trabalho, né, que a gente falava de VAT. A gente pode ver aqui uma foto que eu tirei na determinada empresa, né, no banheiro antes e depois, que a gente teve a visita lá e pediu para adequar. Ó. A gente vê que o dispenser aqui estava quebrado, impossibilitando a lavagem de mão, a lavagem da mão dos colaboradores. A gente pediu para que fosse feita essa substituição. A própria NR24 fala isso, tem que ter um dispositivo, né, para fazer devido à asepsia do colaborador. E até o enxugo das mãos ali não pode ser toalha de uso comum, tal qual é na casa da gente. Tem que ser de folha descartável, nesse caso, né? Tem que ser tem que ser de papel toalha. Então, tem essas nuances, tem essas diferenças, né? Peguei um acervo comum para mostrar para vocês verem como é que é na prática, né? Como que é o desenrolar disso na prática. Aqui nesse caso, né, no dia da nossa visita, a gente viu que estava quebrado, né? O
o dispenser aqui de sabão. Então, a foto de antes e depois que eles adequaram. Bom, e aqui, pessoal, numa cozinha que a gente foi, né? Que a gente pode ver aqui que não tem separação da meio da produção, que a gente pode ver com o meio externo aqui. Onde fala isso, Frank? Ah, na NR fala isso. Na NR 24 fala isso. Não fala isso, mas vai falar isso na RDC 216, que é da Vigilância Sanitária, ali fala isso. Todos esses exemplos, vocês veem que a legislação conversa com a legislação. Então, a gente tem que ver a segurança do trabalhador não tão somente quanto está nas NRs ali, mas se tiver legislação adequada, aplicável, ela é usada e válida. Nesse caso aqui, né, preparação de alimentos, a vigilância vai olhar para liberar o seu alvará ali de localização, para liberar o seu alvará sanitário, é o Código de Saúde de Minas, que é 13.317, e mais comum, né, a RDC 216, resolução, deixa eu olhar aqui, resolução da diretoria colegiada, só esqueci a sigla aqui, mas vai olhar esses parâmetros. Nesse caso aqui, vocês podem ver, ó, a parede não está muito legal, né, não está muito questão de higiene, né, não está muito adequada, não tem separação física aqui, porque na RDC 216 pede uma separação física entre o meio de preparação e o meio externo, não tem essa preparação. A gente vê que também não tem uma telinha, não tem nada, né, que possa impedir de entrar algum inseto, alguma mosca aqui, enfim, né, não tem um controle de roedores aqui, né, fica bem expostão assim mesmo, né, então a gente vê que é uma série de parâmetros, é uma série de coisas. A legislação a gente deve observar, né, além do que a NR mostra para a gente, não é tão somente do que é mostrado na NR. Outro exemplo fatídico aqui para vocês verem, pessoal, do mesmo local, né, onde na RDC 216 mostra isso, que esse tipo de ralinho que eu falei não pode, né, questão de preparação de alimentos, a DR24 não fala isso, a gente vai achar isso na RDC 216, tem que ser aqueles ralos rotativos que tampa por inteiro, tem que ter, tem que se ter um espaço para guardar os materiais de limpeza, geralmente o que geralmente é nos armários, né, que são chamados de DML, depósito de material de limpeza. Os lixos não podem ser assim, né, tem que ter pedal para você justamente, o preparador de alimentos, enfim, a pessoa que manipula, não ter contato direto com o lixo, deve existir um cronograma de coleta de lixo, né, enfim, né, você fazer esse descarte de lixo. Você pode ver que nessa outra foto tem uma caixa de biscoito aqui, ela está apoiada no chão, né? Com o biscoito no chão, ela está armazenada ali. Então, vocês veem que no frigir dos ovos, tem que ser observado os NRs específicos, né? E no provisão mais macra da coisa, tudo faz parte da segurança e saúde do trabalhador. Vocês podem ver que, nesse caso aqui, é uma forma sanitária, né? Mas que não deixa de se fazer parte da saúde e segurança do trabalhador, que indireta e indiretamente pode ter uma contaminação aqui, né? Às vezes uma contaminação cruzada por um material de limpeza que não deveria estar nessa área aqui, mas ele está aqui. Então a gente vê assim que é uma série de medidas, né? E várias legislações que se tem que se observar, não tão somente as NS, né? Trouxe isso aqui para mostrar para vocês ver como que seria a aplicação disso numa vida real, né? No conceito real da coisa. E aqui, pessoal, por incrível que pareça, aqui é um veículo, né, que a gente abordou, que a gente viu que estava sendo usado para transporte de colaborador, né? Agora, eu lhes pergunto, senhores, onde fica aqui a ergonomia, né? Mais fácil eu pegar um teto num banco enferrujado desse aqui, a ferragem exposta, do que tudo, né? Então, a gente olha a saúde e segurança do trabalhador no conceito macro, no conceito mais amplo. E esse aqui, pessoal, emblemático aqui, um rapaz segurando o EPI, ele está justamente com a mão machucada, de uma serralheria que a gente foi. Todas as serralherias que a gente foi, marcenarias, tem um acidente em comum, um caso de amputação, alguma coisa assim, né? Devido a que a gente vê na NR12, né, de segurança, máquina e equipamentos, a serra não tem a proteção, né? Então, eu trouxe uma foto emblemática aqui para vocês verem assim, que é séria a saúde e segurança do trabalhador, né? O rapaz aqui, né, perdeu os 3 dedos na mão esquerda, né?
e assim, são perdas que não tem jeito, não recupera mais, né? Então, uma aplicação prática, né, de como é que é a vigilância em ambiente de processo de trabalho, prática mesmo, né, no dia a dia. Bom, que a gente comentou um pouquinho, né, de antemão, as LER, né, as LERs, lesões por esforço repetitivo, e as DORTs, né, distúrbios musculares relacionados aos trabalhos, né. Então, é condições físicas que afetam músculos, tendões, ligamentos, nervos, né. Sintomas, doenças, condições podem incluir dor, formigamento, né, perda de força. Uma doença muito característica, pessoal, disso aqui é aquela síndrome do túnel do carpo lá, que tem inflamação, né, nos nervos da mão, que é muito característico de quem mexe com cabeleireiro, tal qual eu falei lá, ó, já tem um nexo relacionado, já tem um nexo causal daquilo ali, né, que é do trabalho, que é ocupacional, que tem uma relação direta com o que faz, né, movimento repetitivo, enfim, né. Então é muito característico essa síndrome do túnel do carpo, a apostila também fala dela. Então, várias doenças relacionadas às lesões por esforço repetitivo e ossos musculares. Prevenção, pausas regulares, ergonomia adequada no local de trabalho, exercícios e alongamentos que são muito importantes, né? Tal qual a gente falou que hoje, essa visão mais macra da ergonomia, eles prezam muito por essa questão de alongamento, essa questão de ginástica laboral, né? Que antigamente a gente não via isso, né? Antigamente eu me refiro lá naquelas fases lá que a gente viu do processo ergonômico, da evolução da ergonomia, né? Então hoje está numa forma mais ampla da coisa, né? Está mais difundido o estudo. Muitas das vezes, tal como a gente falou, falta a aplicação real da coisa, né? Ah, como se diz, vamos fazer a ergonomia correta. E aqui a apostila traz essa foto emblemática. Um trabalho, né, numa costureira, né, fazendo tecido aqui, enfim, né, também é um trabalho muito fino, né, corre muito risco de ler e dorte aqui, né, por esforço repetitivo, de passar o tecido, enfim, e o cortador de cana, pessoal, sofrido, né. Vocês sabiam, a título de curiosidade, que esse pessoal, desse trabalho de cortar cana, eles chegam a cortar quarteirões de cana, e assim, não são quilos, são toneladas de cana. E eu não estou mentindo, é toneladas mesmo. A gente acha que é pouco, 400 quilos não é 11 toneladas, é 10 toneladas. Eles vão fazendo aqueles molhos de cana, vão agrupando aquilo ali e jogando nas ruas, né? E no frigir dos ovos ali, eles já cortaram tonelada no sol e é um trabalho, assim, árduo, né? Trabalho muito duro. Uh, Programa de prevenção dos riscos no ambiente de trabalho. A gente vai falar um pouquinho do PCMSO, né? E como esse programa, né, NR7, né? Programa de Controle em Medicina Ocupacional, como é que ele integra os demais programas, né? E se tratando do PGR, né? E os demais. Aqui está como PPRA, mas a apostila está PPRA, mas teve essa atualização, não atualizou a apostila, mas já é o PGR, né? Que a gente viu que questões de atualização teve essa visão mais macro, né? Principalmente no que tange ali aos riscos, né? Ergonômicos de acidente, né? Mas já é o PGR, não é PPRA, eu coloquei aqui para lembrar, né? Então, ele é essencial para o funcionamento do PCMSO, né? Ele interage bem, ele integra bem. Então, ou seja, o PCMSO, né? E o PPRA, mas que agora é o PGR, são obrigatórios para todos os empregadores regidos pela CLT. A relação a gente vai ver da relação agora, o Programa de Gerenciamento de Risco, né, e o PCMSO. Então, tem por objetivo promover e preservar a saúde dos trabalhadores, né, um programa, e a gente vai ver ali que entra a saúde ocupacional, né, enfim, né, várias coisas relacionadas a esse programa. Então, ele deve ser implementado por todas as empresas que admitem empregados integrados às ações de saúde ocupacional com as outras normas reguladoras.
a gente vai ver, a gente já falou isso, né, que uma norma não é sozinha, né, que uma NR conversa com a outra, ela faz parte de um e faz parte de outro, tal qual a gente falou das legislações, né, que tem que se haver, tem que se observar as legislações específicas de determinados tipos de trabalho, tal qual a gente deu exemplo aqui do RDC 216, que é da Anvisa, e de Código de Saúde de Minas Gerais, da 13317. Então, o PCMSO, o programa foca na prevenção, detecção precoce e controle de possíveis danos à saúde, né, considerando tanto aspectos individuais quanto os coletivos. Também realiza o monitoramento dos riscos ocupacionais e outras doenças, né? A gente vai ver que não é só aquelas doenças inerentes à função ali, né? Ou seja, as ocupacionais, como os riscos de trabalho em geral, né? Do ambiente que o trabalhador está exposto ali, mas como outros tipos de risco também, né? Às vezes o sedentarismo ali, né? A alimentação, né? Enfim, e tudo isso é detectado através de exames, né? Tanto periódico como outros exames ali que o colaborador faz ao longo da sua carreira laboral, não tão somente a sua carreira laboral, né, que acaba corroborando de forma direta ou indireta para a saúde e bem-estar do colaborador. Da substituição, né, da apostila a gente vai ver que está só como o PPRA e a sua forma ali, né, de trabalho, sua forma ali de mostrar o PPRA, que eu já coloquei essa atualização aqui, né? Então, a substituição do PPRA pelo PGR, ó. Foi substituído o programa, né? O Vigor deu de 2022, né, que a gente falou, ele amplia e moderniza o escopo do PPRA, né? Que a gente falou dos riscos, né? Abrange os riscos físicos, químico, biológico e ergonômico de acidente, buscando também uma melhor integração com outros programas como o PCMSO. Assim, o PGR promove uma gestão mais abrangente e estruturada da saúde e segurança ocupacional, né? Diferentemente como era o PPRA lá, né? Que, que eram mais os riscos ambientais, né? No ambiente que o trabalhador estava exposto ali, químico, físico e biológico, né, que não pegava essa visão macro da coisa, questões psicofisiológicas ali, risco de acidente, enfim, né. Então, o PGR veio para gerenciar, né, e ampliar essa gama de proteção, né, essa rede de proteção de saúde e segurança do trabalhador. Das responsabilidades na elaboração e implementação do PCMSO, compete ao empregador. Ó. Responsabilidade do empregador em relação ao PCMSO inclui garantir sua elaboração, implementação eficaz e custear todos os procedimentos sem ônus ao empregado, né? Isso aqui, por óbvio, né? Tem que ser sim, porque senão não funciona, tal como a NR6 fala na entrega de EPIs, né? E outras coisas advindas das normas, né? Ou seja, né? Custo sempre, por óbvio, do empregador, né? A empresa deve indicar um médico do SESMIT como coordenador de programa, se não for a obrigatória presença de um médico do trabalho para NR4, pode contratar um médico especialista. Por que disso aqui, pessoal? Tal qual a gente comentou também, o NR4 aqui, o SESMIT, porque vai pelo grau de risco da empresa ali. Lembrando que para compor o SESMIT é acima de 50 colaboradores. Aí a gente olha lá o Cadastro Nacional de Atividade Econômica da empresa, o CNAE, ver o risco que ela está exposta ali, e pelo risco e a quantidade de funcionários, a gente vai ver a necessidade de ter ou não médico, né? Porque depender do certo número de funcionários, para se bancar um médico é caro, para se ter condição de ter um sério com médico, é um pouco mais complicado, né? Por isso que na maioria das vezes a gente vê muito técnico, segurança do trabalho. Mas quando não tem o SESM, quando não compôs esses 50 colaboradores para ter o SESM, ou enfim, quando não tem o médico, faz isso, a empresa tem essa opção, pode-se contratar um médico, né, de outra especialidade. Empresas de grau de risco 1 e 2, com até 25 empregados, e de risco 3 e 4, com até 10 empregados, estão dispensadas de indicar um médico coordenador. Até porque a questão que a gente falou, para se compor um CESB ali, a empresa tem que ter, pela norma, 50 colaboradores. A obrigatoriedade pode ser alterada por negociação coletiva ou determinação do delegado regional do trabalho, né? Então, ou seja, os acordos coletivos que a gente vê ali, né? Então, tem essa opção. Da responsabilidade também, né? A gente falou do empregador, vamos falar do médico, né? Do coordenador.
realizar os exames médicos ou encarregados a profissional médico familiarizado, encarregar os exames complementares, né? Enfim, essa parte da medicina é o médico. Atestado ocupacional, vou falar um pouquinho dos dados. Uma vez realizados os exames, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional em duas vias, né? Primeiro, geralmente fica arquivada na empresa, no canteiro, né? Tem essa obrigatoriedade porque, em caso de fiscalização, caso de alguma coisa, está de pronto acesso ali, né? E a segunda via, sempre, né, obrigatoriamente, entrega ao trabalhador. Aqui está um modelo, né, de um ASO, né? Testado de exame ocupacional, como deveria ser, como é na realidade, né? Prontuário clínico, relatório anual, né? Fala dos exames médicos, deve ser registrado em prontuário individual e ser mantido por 20 anos após o desligamento do trabalhador. Ou seja, assim, que é muito tempo, né? Responsabilidade é muito grande. Então, ou seja, tem que ter posse desses arquivos, sim, né? Tem que ficar guardado ali. Então, o PCMSO, né? Ele deve seguir um planejamento anual de ações de saúde. Este relatório deve ser apresentado, é feito é um relatório, né, bem na verdade, a CIPA, né, e pode ser armazenado digitalmente, com acesso imediato para inspeção, que a gente falou, em caso de inspeção. Empresas sem médico, coordenador, estão dispensadas de elaborar o relatório. Mas vocês podem ver, assim, ó, que é tudo bem engranadinho, pessoal, né? É tudo muito certinho, tem que ser. Né? Tem que andar certinho. Até por questões de facilidade, de amanhã ou depois, né, eu poder consultar alguma coisa, amanhã ou depois eu poder fazer um estudo, né, para facilitar o gerenciamento do meu PGR mesmo. Eu tenho um histórico daquilo ali, né? Tem um histórico do ambiente de trabalho, eu saber o porquê que aquela doença causou o que aquele ambiente causou aquela doença X, Y, Z, né? Então, isso tudo faz parte do meu programa, né? De gerenciamento de risco, enfim, né? Do meu PCMSO. Aqui um exemplo também, a postura traz para a gente no relatório anual do PCMSO. Não quer dizer que tem que ser feito assim, mas só um exemplo. Considerações, né? Vamos falar agora sobre as atividades insalubres e perigosas. Não, para garantir a segurança e saúde no trabalho, atividades insalubres e perigosas, é essencial realizar reuniões de planejamento detalhado, baseadas em relatos de trabalho e avaliações ambientais rigorosas. É o que a gente falou, né? Assim, tudo isso se faz com PCMSO, né? Curso de Gerenciamento Adequado, né? Juntamente com os outros programas ali, o PGR, né? Enfim, a gente chega a ser até redundante falar isso. Uma norma conversa com a outra e tem que ser assim, pessoal, né? Para se fazer a verdadeira higiene e segurança do trabalho, né? A saúde e segurança do trabalho. Metodologia deve seguir as normas, a norma regulamentadora 15, né, que define parâmetros, identifica e controla os riscos. O que é esse NR15, pessoal? Nos limites, né, é a NR da insalubridade, a bem da verdade, ali, onde eu devo, onde tem ali meus limites de tolerâncias, né, para determinadas situações, né, X, Y, Z. Por exemplo, os ruídos que a gente vai mostrar aqui e ver as diferenças entre a NHO, né, um da Fundacentro e a NR. Se os resultados das avaliações superaram os limites da NR ou na falta delas, devem ser utilizados como referência os limites da CGH, né, que é aquela associação dos higienistas industriais americanos, né, e os da Fundacentro, as NHOs que a gente falou, e Associação Brasileira de Normas Técnicas, enfim, né, que oportunize e melhora a saúde e segurança do trabalho, né? O que a gente comentou também, fiz questão de deixar em destaque, desde que se seja mais rigoroso, né? Que a gente falou. Em caráter prevencionista, às vezes a gente vai ver que tem muita norma, por exemplo, da Fundacentro aqui, que é melhor aplicável do que a própria NR, mas em questão de laudo, em questão de legislação, né, em questão de, de laudo mesmo, o que você tem que mostrar? A NR. Bom, eu trouxe um exemplo aqui, se vocês ampliar, depois pegar um material com mais calma, dá para vocês verem. Eu fiz questão de colocar a NHO aqui, né, da Fundacentro, nome de higiene ocupacional, a norma 1, e a NR15, né, que é a insalubridade.
ambas, nessa parte aqui, são para as mesmas coisas, né? Ruídos contínuos ou intermitentes, né? Questões dos ruídos. A gente pode ver que o corte da NHO começa bem antes da NR. Aqui, em questões de nível de barulho, decibéis, começa em 80 os limites, né? E a NR começa em 85. Ó. E tem as doses de exposições diárias, né? E vocês podem ver que há diferença, né? Tem a diferença e por questões prevencionistas, né? A gente deve pegar a NHO. Mas para efeito de laudos, né? De processo, né? Enfim, de perícias, tem que ser a NR. A gente pega aqui por questão de comparação. Quer ver um exemplo? Vamos pegar o último aqui, ó. 115 decibéis. Para eu estar exposto a 115 decibéis, né, no limite diário, tempo 1 minuto, eu posso ficar pela NHO 0,46 minutos, ou seja, não dá 1 minuto exposto a esse barulhão, né, sem ter perda auditiva. Agora, pela NR já é 7 minutos, né? Você vê que, assim, que é muita diferença, 1 minuto para 7 minutos, né? Então, a gente nota que é bem mais no caráter prevencionista a NHO do que a NR. Mas, por questões legais, a gente deve pegar a NR. Prefeito de laudo, né? Prefeito de reconhecimento de salubridade, enfim, né? Formas de registro, manutenção e divulgação dos dados, né? PPRA, que é PGR, né? Enfim, que teve essa atualização. Serão arquivados no estabelecimento por um período mínimo de 20 anos, que a gente comentou. A CIPA terá acesso à documentação base e uma cópia deve ser anexada à ata de reunião. Divulgação dos dados pode ser feita de diversas maneiras, sendo as formas mais comuns: treinamentos específicos, boletins de jornais internos, reuniões setoriais, mapas de riscos, enfim, palestras avulsas. Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA, que agora fiz questão de colocar o PGR, pessoal. Na apostila está PPRA, mas é PGR. Monitoramento e reavaliação do PGR são necessários para verificar a eficácia das medidas de controle. Deve-se realizar uma análise global anual para ajuste e definição das novas metas. E a gente vai ver, coloquei mais na frente aqui, que com o PPRA, eu tinha a obrigação de rever meu processo uma vez por ano, assim, de rever meu PPRA. Enquanto o PGR não tem esse limite. A cada 2 anos, Mita, a cada 2 anos, e assim, como é uma maneira global de eu gerenciar e ver isso aqui, tem essas particularidades, tem essas diferenças. Isso é o que eu encontrei está bem aqui, ó, se a gente for ver, ó, nas etapas do PGR, né? Deve ser desenvolvido exclusivamente para cada empresa, né? Assim como o PGR também é assim. Mesmo estabelecimento houver empresas com CNPJ diferentes, cada CNPJ deverá ter um PGR exclusivo. Esse programa não tem um prazo de validade. Isso aqui já é atualização, pessoal. Isso aqui é o PGR. Ó. Não tem um prazo de validade, mas a avaliação de risco deve ser revista a cada 2 anos. Ela deve realmente ser revista. Né? E assim, ela é constante, né? Ela nunca para. É uma melhoria que sempre que tiver uma oportunidade ou mudar um processo, eu poder aprender com aquilo ali, com algum desvio, eu tenho que rever esse caráter do PGR. Então, o PGR é um programa contínuo, ou seja, suas ações devem estar sempre em constante revisão, que a gente acabou de falar. Fiz questão de frisar aqui, ó, diferentemente do antigo PPRA, que tinha validade de 12 meses, deveria ser renovado anualmente. Ou quando anualmente, ou quando tiver uma transformação do processo, quando mudar alguma coisa, né? Por óbvio. Mudou o processo, mudou o risco, então tem que se avaliar esse risco novamente, né? Por óbvio. Aqui traz umas etapas, né, principais do PGR, na apostila está como PPRA, mas algumas coisas são a mesma coisa, né? São os mesmos riscos, né? Mas aqui já coloquei uma atualização. Identificação do perigo. O que eu tenho que avaliar nas etapas para se construir um PGR? Identificação dos perigos, levantamento de todos os perigos, né? Presentes no ambiente, risco físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico.
até inclusive foi a atualização do PGR, esses riscos ergonômicos e mecânicos, avaliações de risco, né? Após identificar os perigos, avalia-se os riscos associados, planejamento de ações de controle, definições de medidas preventivas e corretivas para eliminar, reduzir, controlar, enfim. A implementação de medidas de controle, aplicação das ações de controle planejadas para mitigar os riscos do ambiente de trabalho, monitoramento e verificação, acompanhamento contínuo da eficácia das medidas e controles implementadas, revisão e atualização, atualização constante do PGR com base nos resultados do monitoramento. Cada etapa do PGR visa garantir um ambiente de trabalho seguro, a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. E vamos embora. Responsabilidades do empregador e do trabalhador, pessoal, no quesito ao PGR também, ó. Responsabilidade do empregador, né? Segundo a NR9, que é o mesmo o PPRA que agora, atualização ao PGR. Mas vamos lá. Responsabilidade do empregador. Responsável pelo programa, né, por óbvio. No entanto, é necessária a participação dos trabalhadores que conheçam os riscos do local. Por quê, pessoal? É por óbvio também, né? Nada mais assim, nada mais óbvio do que o próprio trabalhador para mostrar e falar os riscos que aquela atividade que ele está exposto, né? Muitas das vezes, muitas das vezes quem faz a legislação, opa, travando a língua aqui, enfim, quem faz a legislação, né, o legislador não vai a campo, né, muitas das vezes não conhece a realidade da coisa, então, de maneira que tem que ser o colaborador para estar ali e mostrar, ó, isso aqui é feito assim, isso é feito assado, né, que o conhecimento técnico dele é muito importante para isso, então ele tem que ser contado, né, no frigir dos ovos, na elaboração do PGR, e no quesito da responsabilidade do empregador. Então, o empregador deve garantir a aplicação contínua do PGR, né, realizar avaliações sistemáticas dos riscos e medidas de controle, manter registros, né, novamente falando, por pelo menos 20 anos. A gente vê, assim, que abarca muita coisa, né, que é realmente uma gestão, né, dos riscos ali. Se por um lado temos responsabilidades dos empregadores, por outro, né, a outra face da moeda dos trabalhadores. Então, função dos trabalhadores colaborar na sua implantação, execução, né, e orientação de treinamentos, informações superiores sobre os possíveis riscos de saúde. Os trabalhadores podem apresentar propostas, receber, não podem, devem, né, informações para garantir a proteção contra os riscos ambientais, né, tal qual o empregador tem a obrigação de partilhar, enfim, né, do colaborador poder dar o seu pitaco ali, né, para fazer o PGR, enfim, né, para mostrar a atividade. Os empregadores devem informar adequadamente sobre esses riscos e o meio de prevenção, além de garantir a proteção adequada em situações de perigo. Conhecimento dos trabalhadores sobre o processo de trabalho e os riscos deve ser considerado em todas as fases, por óbvio, né, pessoal, que a gente acabou de dizer. E é isso, pessoal, a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, assim, vocês veem que é muita coisa, né, que a legislação abarca, né, e assim, que a gente falou que não é tão somente aquela legislação da atividade em si, mas havendo coisa específica, ela deve ser considerada, a própria NR fala isso, né, havendo legislação específica para aquela determinada atividade, ela tem que ser olhada também, né, no contexto mais geral da coisa, tal qual a gente deu o exemplo da RDC e do Código de Saúde de Minas Gerais, né? Então é coisa assim que a gente tem que ficar atento, né? Principalmente no ambiente de trabalho ali, né? Se tratando de doenças, segurança do trabalho, tal qual a gente vê na NR24 ali, né? Que é o conforto nas condições de trabalho. Se a gente pegar um refeitório ali, ele vai dar diretriz ali para o ambiente, o tamanho do ambiente, as cadeiras, enfim, mas para quem vai preparar a alimentação, ele também tem uma legislação específica, que é o caso da RDC 216, né, que a gente já tem que ver a aplicação da legislação numa visão mais ampla, né, você já tem essa condição de fazer isso, né, de ver, falar, não, aquilo ali é feito assim, esse processo é assim assado, mas quem mexe com esse outro processo, né, quem faz a preparação dos alimentos, tem alguma legislação específica? Oh, tem, o que ela fala? Então, tem por essa obrigação entender um pouquinho dela também.
E é isso, pessoal, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu muito obrigado e até a próxima. Professor? Oi, professor. Oi, Só me tira uma dúvida sobre a prova. oi, Essa é a Daniel. última aula ou ainda vai ter mais alguma aula? Sobre a prova, essa é a última aula ou ainda vai ter mais alguma aula? Tá muito baixo, Daniel, o seu áudio. Você está perguntando sobre a prova? Isso. É sobre a prova? Não, ainda tem mais uma aula, ô, Daniel. Tem mais uma aula ainda. Esse foi o nosso segundo encontro, né? Tem mais um terceiro encontro. Aí tem que ver com a Júlia, né? Com a tutora, como é que vai ser isso? Se vai ser duas aulas e uma prova, mas eu acho que não. Acho depois você confirma para a gente, Júlia. É 3 encontros e a prova, não é isso? Mas vai ser isso mesmo, Daniel. Ela confirma para a gente isso aí, mas até mais um encontro ainda. Tá certo. Esse material o senhor disponibiliza onde para a gente poder estar estudando? Ô, Daniel, tá Acesso muito alto? baixo, cara, seu áudio. Não tô ouvindo direito. Não sei se eu consegui sanar a sua dúvida aí, ô, Daniel, mas ainda tem mais uma aula ainda antes da prova, se eu não me engano. É 3 encontros e a prova. Aí se você dá uma olhada, ô, Daniel, pela material também, pela. Isso, é disponibilizado, sim. É disponibilizado. Disponibiliza os slides, sim. Os slides e o material que vocês já têm lá. Mas igual eu falei da atualização do PGR, né? No material não tem, não. No material, na apostila e no material, nos slides aqui no caso, tem essa atualização do PGR. Aí recomendo assim, você estudar por um e para o outro. Porque assim, no fringir do final das coisas, né? Acaba sendo praticamente a mesma coisa, né? Mas tem umas coisas a mais aí nesse material que eu vou disponibilizar aí, né, nos slides. Oi, Daniel, tudo bem? Franklin, confirmando, tem mais um encontro, sim, Oi. dia Ah, sim, é 21 do isso aí, 10. Daniel. Só confirmando. A prova de vocês, Daniel, vai ser dia 1º de novembro. Então tem mais uma aula dia 21/10, na segunda-feira. Eu não consegui te ouvir, Daniel, tá muito baixo o seu áudio. Tá me ouvindo agora? Sim, pode falar. No caso, então, a próxima aula na segunda-feira. Isso, 21/10, segunda. Tá bem. Esse material, professor, eu consigo acesso aonde? Não consegui te ouvir de novo. Repete. Esse material é possível aonde para estudo? Ah, tá, você fala dos slides. Isso. Fica no Proesc, sim. O Franklin me envia, por exemplo, ele pode me enviar pelo WhatsApp. Lá no seu Proesc tem um botãozinho vermelho que é a aula, né? Do lado tem um clipezinho verde, um anexo. Vai estar lá para você o slide. Então tá tudo certo. Só isso mesmo? Obrigado. Só isso mesmo. Obrigado, professor. Por nada. Obrigado. Qualquer dúvida, você pode me chamar no WhatsApp. Tá Obrigado, bem, Daniel. Até professor. a próxima. Tchau, tchau, Daniel. Até mais, Franklin. Tchau. Até mais. Até Obrigado. Boa mais. noite. Boa noite.